A palavra é Jesus Cristo. Terça-feira, na 18ª semana do Tempo Comum, 5 de agosto de 2025. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis, e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra da Santa Missa de hoje tem na primeira leitura o texto do livro dos Números, no capítulo 12, versículos de 1 a 13. O salmo responsorial será o Salmo 50, com 4 estrofes, dentre elas o refrão: Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. E o Evangelho será o de Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 36. Temos na página da primeira leitura de hoje, do livro dos Números, um episódio curioso que indica luz, que joga luz sobre a nossa convivência nas nossas comunidades, sobretudo considerando nossas comunidades casas e escolas de sinodalidade, de amadurecimento psicológico, de convivência fraterna, respeitosa, onde a hierarquia não é um instrumento de opressão, mas de respeito, de colaboração e útil para o crescimento de todos. Temos então nesta página três irmãos. Eles tinham como pai um homem chamado Arão e como mãe Joquebede. Eram os pais de Moisés, Arão e Míriam, ou Maria. Estes três personagens que compunham o povo hebreu escravo no Egito está atravessando o deserto depois da fuga dos egípcios e da morte de Faraó com o Mar Vermelho que os submergiu. Agora atravessa o deserto da península do Sinai rumo à Terra Prometida. A travessia do deserto é custosa, dura. Toda a prova do povo de Israel se concentra lá. Esta travessia emblemática e didática, ela vai servir para iluminar toda a história da igreja, inclusive hoje. Todas as tempestades que nós enfrentamos hoje encontram naquela travessia, de certo modo, o seu arquétipo e a sua escola, seu ensinamento. Ora, Moisés falava com Javé cara a cara, mas Míriam e Arão, irmãos de Moisés, a um certo ponto sentiram uma inveja do irmão. E começaram a dizer: será que Deus também não fala por meio de nós? Olha que eles tinham envergadura para dizer isso. Sabe por quê? Arão é aquele que se destaca pela maneira de falar. É o primeiro dos sacerdotes do povo hebreu. Ele tem uma eloquência, ele tem pedigree, diríamos hoje. Ele se destaca como líder no meio do povo hebreu. Míriam é uma espécie de profetisa depois que o povo atravessou o deserto. Inclusive nós cantamos o canto de Míriam na noite da Vigília Pascal, após ouvir a leitura da passagem. Ela desempenha um papel litúrgico maravilhoso no meio do povo. É, diríamos, a primeira liturga
que há dentro do povo hebreu. Como pode, não é, que depois de desempenhar papéis tão importantes, terem inveja de um rapaz humilde? O próprio Deus diz que ele é o mais humilde de todos. Humilde como Moisés, que era gago. Era gago. Nem falava bem como o irmão Arão. Não tinha eloquência e a arte para cantar como a irmã Miriam ou Maria. Era gago. Ocorre que Deus continua escolhendo aqueles que vai capacitar para as missões que lhe predestinou. E não prefere os já capacitados demais. É o modo de Deus agir. Estamos na escola do discipulado e, portanto, entendendo que os jeitos de Deus se revelar são estes, são assim. Vá lá brigar com Deus, porque escolheu Moisés e não os outros dois, como eles brigaram mesmo com o próprio Moisés. Javé ficou tão furioso, diz o autor sagrado, que mandou os três para dentro da tenda, como não vamos conversar agora, uma conversa, um papo cabeça, e fala para os dois: olha, para qualquer profeta bom por aí, eu me revelei em visões e falei por meio de imagens. Mas para Moisés, meu servo, o mais humilde de todos sobre a face da terra, eu falo cara a cara. E isso é questão minha. Eu não vou me submeter à inveja de vocês. E se retirou da frente deles, abruptamente, retirou a nuvem que cobria a tenda e foi-se embora. Deus zangado. Deus zangado. Por causa da inveja da gente, Nosso Senhor fica zangado. Claro. É gente que quer se meter em tudo. As nossas comunidades também têm isso. Que não compreende a hierarquia, as escolhas, os escolhidos para certos ministérios como um serviço e prefere disputar cargos. O carguismo, esta doença psicológica horrível que tem perturbado e dividido tanto nossas comunidades, criando lobbies, criando panelinhas, criando grupos que se lutam, digladiam entre si por causa de poderes, de reconhecimentos, de aplausos. Que coisa mais triste. Mas tem ainda hoje. Talvez você que está me escutando tenha esse tipo de doença. E eu também. Devemos, como o salmista Davi, pecador, pedir a Deus misericórdia, Senhor, porque pecamos, e rezar o Salmo 50 com ele. Por causa daquela insubordinação de Miriam, ela foi coberta de lepra. Arão disse: por favor, Senhor, não permita que a gente pague pelo pecado cometido. Reconheceu o próprio pecado, como também Davi, no salmo que rezamos hoje. E é Moisés, o humilde e invejado, vítima da inveja dos dois irmãos, que vai interceder pela sua irmã, e depois de 7 dias de isolamento, que não está no texto de hoje, mas no prosseguimento tem, esta mulher vai ser recuperada na sua saúde, mas vai passar pela purificação por dentro e por fora, depois do que fez, do pecado da inveja. Tome cuidado com a inveja. A inveja tem consequências. No Evangelho, Nosso Senhor despediu as multidões após alimentá-las e agora vai para o outro lado do lago de Genezaré, começa a rezar e fica lá a noite inteira, enquanto a barca está à deriva e os discípulos estão dentro. E o vento açoita a barca de uma forma tempestiva e amedrontadora. Pelas 3 da manhã, lá vem Jesus. Como que um fantasma no meio da noite, eles gritam, mas depois diz Jesus: sou eu, não tenhais medo. E então Pedro, querendo desfrutar da sua posição, diz: Senhor, permita-me
que eu vá até você andando sobre as águas. Olha a vaidade. Olha a vaidade. E Jesus diz, vem, confia em mim, vem, supera-te. Eu preciso de você assim, sim, atrevido, ousado. Confia em mim e venha. E ele vai até que tudo bem. Mas quando desliga-se de Jesus e liga-se na força que o vento tem batendo no seu corpo, ele fracassa na fé, duvida e pensa que vai sucumbir e de fato acaba afundando. E o Senhor lhe toma pela mão e lhe salva, porque ele grita, Senhor, salva-me, salva-me. E Jesus logo estende a sua mão, segura-o e diz, homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim que sobem na barca, os dois, o vento se acalma. Esta barca é a igreja. Esta ventania devastadora são todas as ondas inimigas, sinistras, perturbações que vivemos o tempo todo no percurso das águas do mar, que é o mundo, onde a igreja está inserida o tempo todo. Mas o Senhor está conosco. Ele está falando com o Pai e está vindo o tempo todo ao nosso encontro. A sinodalidade de Jesus conosco é plena e Ele vai ensinando a gente até quando a gente fracassa na fé. Ele não deixa a gente sucumbir. Confiemos no Senhor, vamos para frente, que a graça de Sua presença seja tal que nos leve a superar tudo. Depois disso, eles encostam então lá em Genezaré, na beira do lago, e os habitantes daquele lugar reconhecem Jesus, espalham a notícia que ele está lá. Os próprios que estavam na barca, não Pedro, mas os outros, reconheceram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Engraçado, né? É Pedro que é o atrevido, é Pedro que é o ousado, mas quem dá a prova da fé não é ele, são os outros. Exato. E então a multidão do povo vem pedir a Jesus que lhe deixe tocar ao menos a barra de sua veste. E todos ficam curados. A primeira leitura terminou exatamente com este pedido. Então, ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. É Moisés suplicando por Miriam. Aqui no Evangelho termina exatamente, e todos os que tocaram a barra da veste de Jesus ficaram curados. Peça a cura para você, por dentro e por fora, psicológica, fisiológica, biologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Peça a cura que você necessita neste momento e que a graça do término desse dia traga com a noite a luz, a cura, a paz e a vida do Senhor para nós. Daqui a pouco eu vou celebrar a Eucaristia. Celebrarei nas suas intenções. E vamos juntos para o altar, para que um só, com Cristo Jesus, nossa oferta seja agradável a Deus, sejamos curados e o Senhor nos salve. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.